E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar do jogo da quinta-feira de ontem, né? O Thursday Night Football entre São Francisco 49ers e Los Angeles Rams. Mas antes de mais nada, né? Já sabe o que fazer, né, gente? Se inscreva, deixa o like, compartilha, tá? Mas vamos juntos nessa aqui, né? E ontem foi um jogo que eu não achei que ia ser tão apertado igual foi, viu? Tanto que foi para overtime, né? E a equipe dos 49ers saiu vitoriosa, né? Por 26-23. E, cara, o primeiro tempo do Mac Jones foi bem impressionante, viu? É onde que ele tava distribuindo bem a bola, tava fazendo leitura certas. O Christian McCaffrey também tava sendo bastante utilizado, tanto na corrida como nos passes, né? E teve um lance que me chamou a atenção do Mac Jones, onde que ele fez uma progressão de alvos lá e acertou um passe no meio. Só não vou lembrar o jogador, mas eu sei que era o Tyrande, eu acho que era o 88. Onde que fez o passe no meio de três defensores que, meu. Eu, pelo que eu vi depois, ele tinha uma janela um pouco mais fundo, mas ó, ele quis garantir, mas mesmo assim foi um passe perfeito, sabe? Pra ele. E outra coisa que eu percebi, o primeiro tempo, o jogo corrido de ambos os times não foi muito bem. Senti bastante falta disso. O, tanto que no primeiro tempo, o Mac Jones, para passes abaixo de 10 jardas, foram 9 de 10 para 100 jardas e 2 touchdowns. Então, 80% de rating para ele. Cara, ele, mesmo ele machucado, tanto que lá pro final do primeiro tempo, o Jerry Verse dá uma pancada nele que eu achei que ele não fosse levantar depois não, viu? Eu acho que todo mundo aqui achava que ele não fosse levantar. Aí todo mundo ficou já. Meu Deus, quem vai jogar? Quem tem? Se eu não me engano, o QB3 era o Martinez, né? Então, foi um perigo, viu, aquela hora, cara. Todo mundo segurou bem o ar, né? E também não parecia que a defesa dos Rams não tava muito legal. Tanto que no primeiro tempo, quando os 49ers estavam no campo de defesa, eles estavam fazendo muito marcação em zona. Aí nos últimos 30, 20 jardas, eles estavam utilizando mais marcação homem a homem, pelo que eu tava vendo. Tanto que não tava dando muito certo essa estratégia, né? Tanto que acabou tomando dois touchdowns, né? Mas, mesmo assim, depois também, a equipe dos Rams conseguiu encostar no placar, né? Com o Kyren Williams, que aliás fez uma boa partida recebendo a bola. Apesar que correndo, ele correu relativamente bem também, mas ele foi melhor no recebendo do que correndo, né, nessa partida, né? Acabou encostando o jogo para 14-7, né? Aí no segundo tempo, a defesa dos Rams fez os ajustes necessários, né? Porque daí começou a fazer marcação mais em zona, em situações de red zone, onde que eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mesmo assim ainda conseguiram pontuar, né? A equipe dos 49ers. E cara, o Chris Shula teve momentos que ele ficava chamando muita blitz e ele tava sendo bem queimado, porque, né? Passe curto do Mac Jones não tava resolvendo. Só que daí, depois desses ajustes, ele começou a colocar alguns disfarces, sabe? Aí o Mac Jones começou a enfrentar um pouquinho mais de dificuldade. Mas uma coisa também que eu achei estranha é que o ataque dos 49ers estava tendo umas tendências que tanto que foi por isso que também que o Chris Shula conseguiu fazer as adaptações. Que eles estavam correndo na primeira descida, passe na segunda, e a terceira geralmente cara curta era corrida. Então já o Chris Shula deu bem essas jogadas aí, essas tendências, para conseguir fazer os ajustes necessários, né? E outra coisa também, que o Kyle Shannon foi muito bem, foi a questão de mandar double team, né? Ou dois bloqueadores pra cima do Jared Verse, que simplesmente tava matando o Mac Jones, né? Porque ele não tava tendo também muita paz, né? Por mais esses passos rápidos estavam resolvendo o problema dele. E
uma coisa que eu quero falar também é que a arbitragem estava meio esquisita nessa partida também, porque tinha falta que eles não estavam marcando, e ou acabaram inventando também umas faltas. Por exemplo, aquela do Michael Williams lá no final do. Acho que foi do tempo regulamentar, no último quarto, bem no finalzinho. Cara, não deu pra entender aonde que eles viram falta aquilo, mas. Enfim. Outro problema que também pode ter causado a derrota dos Rams ontem foi o Joshua Hart. O cara conseguiu errar um field goal, um extra point e, como eu já disse, time de especialistas ganham e perdem jogos. Foi o que causou. Um dos motivos que causou a derrota, né? O porquê? Eu acho que eles poderiam ter chutado aquele lance da prorrogação? Poderiam. Estavam confiantes no kicker? Não. Mas eu não julgo a chamada de querer tudo ou nada na quarta descida do Sean McVay. A questão é, gostei da chamada? Sim e não. Vamos dizer assim. Corrida, eu entendo. Mas uma corrida com o Kyle Williams. Tava muito previsível aquela corrida, sabe? Eles poderiam fazer o famoso tush push, né? Eles poderiam ter pegado um dos linebackers, perdão, um dos tight ends e ter feito o tush push. Quem não tem cão caça com o gato, né? Pra não ficar também usando o Matt Stafford, né? Porque vai que ele se machuca numa dessas aí, né? Que era uma quarta pra uma jarda curta. Poderia ter feito isso. Eles ganhavam essas jardas se eles tivessem usado, acho que o Tyrande, pelo menos na minha opinião. Tanto que o teve um lance do logo no começo do jogo também, que mostrou que a defesa também dos 49ers sempre é decisiva. No primeiro tempo teve um lance que era uma cobertura com três pessoas lá no fundo, né? Onde que a leitura e o time da Blitz foi perfeita, sabe? Depois eu vou até mostrar esse lance aqui. Só não vou mostrar com o vídeo, né? Porque a NFL tem uma política sobre usar os vídeos, essas coisas, e eu não quero perder o direito. Então, eu fiz uma print, daí daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá, gente? E, cara, tem. Foi aquela vitória na raça, estilo Libertadores, sabe? Fora de casa, jogando na altitude, sabe? Deu pra sentir essa energia aí da equipe dos 49ers. Foi um jogo bem legal, com muita emoção. Eu tava nervoso, eu não torço pra nenhum dos dois times, mas eu tava muito nervoso vendo a partida, sabe? Cara, foi jogo de Libertadores aquilo, gente. Não tem outra coisa, não tem outras palavras pra descrever. Tanto que vai ser o nome do vídeo, né? Uma vitória de Libertadores, né? Mas eu quero mostrar mais alguns números, então bora fazer a transição aqui. Bem, aqui tá o lance, né? Eu queria falar sobre a Blitz lá, onde ele sofreu o sec, o Matt Stafford. Cara, aqui foi exatamente na jogada que aconteceu. Foi faltando menos de um segundo pro snap. Esse defensor, ele tava mais ou menos aqui, ó. Só que ele veio rápido pra linha aqui defensiva. Só que daí não deu tempo do Matt Stafford fazer os ajustes, né? Necessários. Aí o que aconteceu? Nessa daqui, esse defensor, ele faz o stunt aqui. Pra cá. Pra atacar. Enquanto esse outro defensor aqui, ele vem por fora e tem que contar com o bloqueio do Kyrie Williams. Mas aí o que acontece? Esse outro teco aqui, ele fica meio perdido. O porquê? Porque ele acha que ele vai ter que bloquear esse cara aqui, de cima da ponta. E não esse. Aí ele não contava com a leitura do estante desse defensor aqui. Tanto que, deixa eu até dar aqui. Nessa daqui, ó. Ele já passou. Opa, só um minuto, gente. Perdão. Aí, como vocês podem ver, já tinha passado.
Ele já tava aqui, livre. Enquanto o Carl Williams fez aquela leitura que eu falei pra vocês. O Teco não conseguiu fazer a leitura certa. E acabou sofrendo o sec, né? Foi uma das boas chamadas, né? Do Robert Saleh. Cara, ele é sensacional, sabe, gente? Eu sou muito fã dele. Pena que ele não deu certo nos Jets, sabe? Mas também ninguém dá certo nos Jets, né? É uma pena aquilo lá. E outra coisa aqui também, antes de passar, ó. Os números no primeiro tempo. É seguinte. Uma coisa que eu queria chamar a atenção. Então, são três, três jardas na corrida. E 4.3. Primeiro tempo não foi legal para jogos corridos. E outro detalhe. Os 49ers ainda não fizeram nenhum touchdown em jogo corrido, tá, gente? É algo bem preocupante, mesmo você tendo o Christian McCaffrey na equipe, né? Mas o tempo de posse também da equipe dos 49ers. Eles jogaram muito bem no primeiro tempo. Muito bem mesmo. Eles mereceram, tanto que Black Corum também, o running back dos Rams, foi que causou o fumble aqui, né? Porque não sei do que ele tava pensando. E sendo que depois ele também teve outro drop no. Recebendo um passe na lateral, que ele dropou sozinho também. Foi uma partida pra esquecer pro Black Corum, né? Apesar de ele ter feito uma boa corrida momentos antes e ele sofreu o drop, né? Foi ridículo, né? Mas aqui, outra coisa que eu quero mostrar, ó. Quanto de passe aqui, ó, na linha antes das 10 jardas que o Mac Jones me fez. Tanto que ele terminou a partida, ó, com 28 de 37 passes tentados, 258 jardas e 2 touchdowns. Esse, ó, como vocês podem ver, foi o segundo jogos com mais jardas com passes curtos, né, dessa temporada. Então, ele tava distribuindo muito bem a bola. Isso é uma coisa que o Kyle Shanahan, cara, como ele consegue salvar a carreira de quarterback também, né? Quer dizer, quase, né? Porque o Jimmy Garoppolo quase que salvou, né? Mas a gente viu a fraude que ele foi. O Sam Darnold, que tava lá em 2023, parece que reviveu a carreira dele. Será que é a vez do Mac Jones também reviveu a carreira dele? E Brock Purdy, que era um QB que ninguém dava nada. E tá fazendo um bom trabalho também. Só que, antes, gente, que começa com, mas é o QB de sistema, aquele negócio. Se ele faz o sistema funcionar, então ele é o QB do sistema, certo? Bem, vamos ficar uma próxima vez essa discussão aí. De quem são QB de sistema e quem não são, né? Aqui vai uns números, né? Da partida. O Mac Jones terminou de 33 de 49 passes tentados, 342 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, com rate de 100.9. Boa partida dele, como também do Matt Stafford, que terminou com 30 de 47 passes tentados, 389 jardas, quase das 400, né? 3 touchdowns, nenhuma interceptação e um rating de 111. E aqui, ó, o jogo corrido do Kyren Williams ele terminou melhor, né? 14 carregados, 65 jardas, uma média de 4.6, boa média. O McCaffrey aqui deixou a desejar, né? Foi 22 para 57 jardas, uma média de 2.6, nada muito legal. O Kendrick Bourne foi um melhor recebedor da equipe, né? Porque não tinha ninguém para receber, alguém tinha que receber essa bola, né? Tanto que foram 10 recepções para 142 jardas aqui. Apesar de não ter feito TD, ó. Baita noite para ele. Aqui o Puka Nakua também. Ajudou mais uma vez o Matt Stafford, né? 10 recepções para 85 jardas. Cara, e aqui, ó, o Kyrie Williams. Onde que ele ajudou muito também nesse jogo aéreo. 8 recepções para 67, quer dizer, 66 jardas e 2 touchdowns. Cara, uma noite também poderia ser melhor, né? Se não fosse aquele maldito fumble lá. Mas que eu vou dar mais mérito pro Alfred Collins, né? Aqui que forçou o fumble. Cara, ele deu o soco perfeito assim na bola, sabe? E aqui o motivo do Jared Verse tomar double team. 5 QB hits. Sendo que o 49ers estava passando mal com essa questão aí, viu? Tava tendo pressão atrás de pressão.
Tanto que, ó, Jared Verse, o Barry Young também fez boa partida, com 3. Kobe Turner com 1, Brandon Fisk também. Essa linha defensiva aí, cara, dos Rams também tá jogando muito bem essa temporada, tá, gente? É outra linha que tem que ficar de olho, tá? Apesar do Sex também, teve pouca pressão até os 49ers, mas eles apareceram mais nos momentos chaves, né? Essa que é a questão. Mas é isso, gente. Agradecer mais uma vez por vocês por essa análise aí, né? Espero vocês. Pode ser que amanhã que eu faça o vídeo, viu? Falando do Shadon Sanders. Eu vou dar minha opinião sobre esse caso todo aí. Pode ser que não tenha tanto alcance, mas eu vou falar mesmo assim. Obrigado, gente. Um beijo, abraço, até mais.